você abre lá em Jeremias 23. Porque eu dou essa explicação, né, irmãos? Porque é importante. Eu falo assim, eu sei, né? Mas eu não fico aqui, não precisa, né? Te impressionar com termos, te impressionar com hebraico, grego. Eu tenho uma noção dos dois, mas isso não me faz um bom pastor, né? Isso só me faz uma pessoa que tem um conhecimento mais. Adianta uma coisa? Se não tem o amor, não adianta nada, né? Posso conhecer toda a ciência, falar todas as línguas, uma fé a ponto de remover montanhas, mas se eu não tiver o amor, de nada vai valer, amém? Então não fica muito apegado a essas coisas não, tá? Fala em português mesmo, o Senhor é a minha justiça, tá? Então, Jeremias 23, eu vou andar bastante na Bíblia hoje, tá? Embora eu vou andar bastante no mesmo livro, na mesma carta, aí se não conseguir achar, tá? E aí o pessoal que vê um coffee já tem um copo d'água assim, ó, rapidamente do lado aí, né? Porque o obreiro é para isso. Jeremias 23, versículo... Vamos pegar o 6, falar assim, ó. Vamos pegar o 5. Jeremias 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Aqui fala, a gente sabe que é do Senhor Jesus, né? Um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará e praticará o juízo e a justiça na terra. Porque o entendimento antigamente, irmãos, de alguém ser justo, né? Era uma pessoa boa, uma pessoa temente a Deus, né? Mas no Novo Testamento nós temos um entendimento mais profundo, que justo na verdade seria alguém perfeito aos olhos de Deus. E aí já não tem como, né? Pessoas boas houveram e há, né? Pessoas legais, decentes, morais, né? Mas não é isso que vai aprovar ela diante de Deus. Então no Antigo Testamento, né, irmãos, a justiça, olha, tem uma cascavel aí, pega a cascavel. A justiça era uma pessoa boa, pessoa querida, pessoa obediente, respeitosa, mas não como hoje no sentido que temos de perfeição, amém? Que é essa que é exigida na verdade. E quer dizer, quem é que vai ser, né? Então, só para você entender. Mas aqui fala de alguém que seria, amém? A gente sabe que hoje é o Senhor Jesus, né? Aí vocês falam assim, ó. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. E aí vai falar aqui, ó. Né? E tem outros versículos que falam sobre isso, mas eu vou pegar os 6, né? E este será o nome com que o nomearão: o Senhor, justiça nossa. Amém? Ou Yahvé, ou Jeová, ou Yahvé, né? Tsidkenu, né? Mas não é importante, não te interessa, né? Como falar hebraico, nada. Fica em português, que é o que interessa, né? O Senhor, justiça nossa. Esse então é um dos nomes redentores de Deus. E que, como nós já pregamos semana passada, né? Todas as promessas que há em Deus são nele o quê? Sim. Né? E nós damos por ele o amém para a glória de Deus. Então todos os títulos ali de Deus, em Jesus nós temos o sim. Como eu falei, no próprio versículo 5 a gente sabe que esse justo, né? Que esse perfeito, que reinará, seria o Senhor Jesus. Então o nome dele é o quê? O Senhor, justiça nossa. Ele é a nossa justiça, pastor. Ele é a nossa justiça. Nós vamos ver aqui agora, porque se Deus não for nossa justiça, o que nós vamos merecermos sem Deus? O inferno. Já preguei aqui um monte de vezes, não tem esse negócio salvo uma vez, salvo para sempre. Isso não tem, amém? Mas por que o crente, vamos ver sobre isso também um pouco mais. Por que o crente é salvo, irmãos? Não pela justiça dele, mas por causa da cruz. É como, falando assim, né, em português mais claro, é como se lá na cruz Deus tivesse adiantado o julgamento de toda a humanidade que estava ou que viria, né? Então inclui nós, né? E ele adiantasse o julgamento e colocasse tudo no filho dele. Tudo. Imagina só, né? Todas as condenações, pecado de quem já é e de quem já viria a ser, nós, por exemplo, né? Até o último ser humano que vai nascer antes do fim do mundo,
Deus então ele pega, é algo muito forte isso, né? E coloca no filho dele. E ali então o filho dele é o quê? É fulminado, é julgado. Amém? Por nós. Mas ele ressuscita no terceiro dia, né? Eu não estou igual o Pedro aqui. Então quando a gente é salvo por causa disso. E a pessoa, pastor, que rejeita Jesus. Depois você vai ver no outro versículo que eu vou pregar também, que a ira de Deus permanece sobre ela. Mas Deus não é amor? Mas Deus é tanto amor que deu o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o que? A vida eterna. Mas eu não posso entender o amor de Deus se eu não entender o quê? A justiça de Deus. E se o homem pecou e a justiça requeria, no dia que dela comer, você certamente vai o quê? Morrer. Amém? Deus não seria justo se ele tivesse o culpado pelo inocente. Amém? Deus ele estaria contra o princípio dele mesmo. Então, graças a Deus, né? Jesus, a palavra fala que Jesus é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Então é na cruz, é como nós vamos ver hoje, não, é como se houvesse um adiantamento do juízo que era nosso. Então, pastor, se a pessoa rejeita Jesus, ela vai para o inferno? Ela vai para o inferno. Né? É porque é como se ela falasse o quê? Eu posso por méritos próprios. Talvez ela não fale com essas palavras, mas né? O jeito, né? Eu posso por méritos próprios ser aprovado diante de Deus. Se ele vier me julgar, ele vai achar o padrão da perfeição. Jesus para mim não é suficiente. E nem é necessário. Ah, pastor, mas isso é uma loucura. É loucura porque você entende o Evangelho. Mas e quando você não entende que não entende, na verdade, é loucura dizer que eu posso ser aprovado. Então a pessoa vai ser lançada o quê? Quando morre, né, já é lançada no inferno e futuramente será lançada onde? No lago de fogo e enxofre. O inferno é uma convenção da Idade Média para assustar as pessoas, para dar poder para a igreja. Tá. Jesus Cristo falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Ele não estava na Idade Média. Ele não era líder da igreja católica, evangélica, nem nada. Ele era o Filho de Deus. E é. Amém? E ele já falava muitas parábolas, muitos ensinamentos sobre o quê? Começou a cascavel. Pega a cascavel aí, pisa na cabeça da copa. Vê quem é que dá. Às vezes a pessoa está mexendo algum chaveirinho. Quem está me vendo em casa fala assim, que pastor é mais chato. Vem tu aqui, então brigar com a cascavel. Cuida, né? Mas vamos voltar aqui. É isso aí. Então a pessoa ela vai se perder sem ter necessidade. O pastor, não, porque Jesus já foi. Então ele é a nossa justiça. Amém? Não, então eu posso fazer maldade, eu posso errar, eu posso aprontar, eu posso agora fazer um monte de coisa errada porque Deus é bom. Não, Deus ele é bom. Mas então eu posso pecar, aprontar, fazer coisa errada porque no final ele vai me perdoar. Não vai nessa conversa não. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Entendeu o quanto Deus é bom, entendeu o quanto Jesus custou para nós, não vai levar nós a pagar, porque pagar não tem como pagar, né? A graça de Deus. Mas vai nos levar o quê? A santidade, a obediência, o temor do Senhor, né? Vai ser esse princípio em nós. Amém? Então é isso aí, como eu falava antes da gravação. Né? O diabo ele quer colocar no preço, no custo. Mas ele quer tirar o foco o quê? Da ressurreição. Quanta gente que às vezes não vem para Jesus, né? Porque sabe que vai ter que se consertar, vai ter que largar a fornicação. Quanta gente que não vem para Jesus, né? Porque sabe que vai largar. Até se parece, posso ser... Olha a cascavel do novo aí. Gente, ajuda eu a dizer quem é cascavel e diz, não faz barulho aí. Tá ouvindo, irmão? Eu sou eu que tô ouvindo. Senão bota a mão na minha cabeça, não vai dar uma libertação aqui, mano. Não, procura não fazer barulho, não sei se é com a caneta, com um chaveirinho na mão. Vocês estão ouvindo também? Senão bota a mão na minha cabeça, me liberta não, me ajuda aqui. Amarrado, né? Vai fora. Então, mas viu como atrapalha? Atrapalha, gente. Então, irmãos, você fica até meio perdido. Então, é esse adiantamento, né? E às vezes a pessoa não vem para Jesus por causa disso aí. Vou perder isso, vou fazer isso, deixar aquilo outro. É porque o diabo quer dizer o quê? Olha o quanto vai te custar. Mas ele tira o foco o quê? Olha o quanto para ele custou. Amém? Olha o quanto você vai ter que deixar. Ele tira o foco para o quê? O quanto ele teve que
deixa. Ele tira o foco da grandeza de Deus. Ele tira o foco da obra que Jesus fez em nosso favor e diz, olha o quanto que vai te custar. Não é verdade? Mas quando a pessoa entende o quanto custou, ela vai aceitar. Então, Jeová Tsidkenu, ou em português, para nós falar, né, sem frescura, o Senhor é a nossa justiça. Então, quando você vê na Bíblia que alguém era justo, estamos dizendo, tipo, sentido, ó, do comportamento, não no sentido do que? De perfeição, que é para a salvação é requerido a perfeição. E aí, nós vamos lá para Atos 17. Vamos lá? Eu vou andar um pouquinho na Bíblia, tá, irmãos? Então, se alguém não conseguir achar rapidamente, acompanha aqui na telinha, tá? E anota para ver em casa depois, tá bom? Vamos lá? Atos 17. Olha só. Vamos pegar aqui o versículo 30. Atos 17, 30. Fala assim, ó. Vou pegar o trem andando, tá? Atos 17, 30. Vamos pegar aqui o 29. Atos 17, 29 fala assim, ó. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Ou seja, né, irmãos, Deus não aceita idolatria, né? Que era uma coisa que eles faziam muito ali. Mas olha só no 30, ó. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Como até o pastor falava, né? Aqui domingo porque é uma palavra que o pregador gosta de falar, metanoia, né? Ou seja, é mudança de mente, já. Não é só de pensamento, né? É uma mudança interior. Mas ele teve o tempo da ignorância, todos nós tivemos o tempo da ignorância, amém? Quando a pessoa até uma certa idade, antes ela desenvolver a consciência, né, a maior, ela faleceu, né, ela vai para o céu. Né? Uma pessoa que a vida inteira foi, deixa eu falar assim com todo respeito, né? A vida inteira a pessoa foi débil mental, né? Foi uma pessoa com vegetativa, com problema na mente. A pessoa não despertou a consciência, né? Ela ali, se falecer, vai ter a salvação. Uma criança, pastor, até que idade que a criança, se ela falecer, ela vai para o céu? Não sei. Jesus falou que dos pequeninos é o reino de Deus. Eu não sei qual é a idade que desperta a consciência. Né? Uns é mais cedo, outros mais... Depois que despertou a consciência, irmãos, mesmo na ignorância, né? Mas se a pessoa vier partir, ela vai o quê? Infelizmente, ela já vem separada de Deus, né? Então a palavra fala, olha gente, Deus não levou, né? Ele não escolheu te julgar pela ignorância que tu tinha antes. Mas a partir de agora ele fala assim, ó, todos os homens, e em todo lugar, se arrependam. Mas por quê? Por quê? Aí vem o 31. Porquanto tem determinado um dia, ok? Em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Depois você pode ler que o pessoal sai eu não quero mais ouvir isso. Ele estava perguntando ali para os filósofos, né, que não aceitavam a ressurreição e tal. Muitos não aceitaram, mas muitos também se converteram com aquela pregação. Enfim, então, o porquê é um dos motivos que Jesus ressuscitou, para ser juiz tanto dos vivos como dos mortos. A gente até brinca assim, hoje fala, né, que Jesus está agora como nosso advogado, mas ele foi fazer graduação, porque vai voltar como que juiz. Não é como nossos juízes aqui da terra, né, que aceitam o suborno, que inventam da cabeça leis, que a Constituição não serve, não. É o justo juiz. Esse não vai ter, né? Não adianta querer comprar, não adianta fazer nada. Ele vai vir como juiz. Então o tempo do arrependimento é agora. Já preguei aqui mais um monte de vezes. Não tem purgatório, não existe reencarnação.
Não existe segunda chance, a não ser que a pessoa voltou da morte, né? Mas não existe segunda chance, não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem como alguns falam, né? Que se a pessoa morreu, ela fica um tempo no inferno sendo purgada, né? Aí depois ela vai um dia entrar no céu, não tem negócio. Não existe universalismo. O que o universalismo fala, né? Até o diabo fala, eu sou universal. Por quê? Porque essa coisa do capeta falou o quê? É o chamado universalismo. Todo mundo vai ser perdoado um dia. Até o diabo. Então você vai andar de mãozinha dada com o diabo e os demônios no céu. Junto com Jesus. O irmãozinho Satanás. Você vai cortar o chifre dele? Esse chamado é universal. Não confunda com, né? Eu digo universal, né? Universalismo. Amém? Não existe aniquilacionismo, que é uma seita aí que fala, né? Que a pessoa vai sofrer. Agora ela fica dormindo, aí está na volta de Jesus, Jesus volta e eles vão sofrer por um tempo e depois vão ser extintos. O diabo, os demônios e o inferno vai ser extintos. Amém? Porque Deus é bom demais para fazer alguém sofrer, inclusive o diabo, para todo o sempre. Foge disso, tá? Esquece universalismo, esquece aniquilacionismo. Isso não existe, também, tá? Há o julgamento. Agora ele é advogado, mas um dia ele vem como juiz. E se eu creio que ele ressuscitou, então eu tenho que crer que um dia ele volta como juiz. Amém? Então, por isso que eu falei, se eu creio no amor, eu tenho que crer no julgamento. Porque o amor me livrou em Cristo, o quê? Do julgamento. Amém? Graças a Deus. Nesse dia aqui que vai se cumprir essa palavra, nós em Cristo não precisamos ter medo de enfrentar o juiz. Amém? Porque em Cristo, Ele é a nossa justiça. Mas e para quem não aceitou, pastor? Bom, aí deve ter bastante medo do fim do mundo. Né? Sempre falo que o mínimo o máximo que alguém, o crente, vai sofrer, irmãos, é nesse mundo. Porque daqui ele vai para o paraíso e futuramente para a Nova Jerusalém. Mas o mínimo que alguém vai sofrer sem Jesus é aqui nessa vida. Porque depois, se ela morre, ela vai o quê? Para o inferno e um dia para o lago de fogo e enxofre. Então, para quem é de Jesus, o máximo de sofrimento que você e eu precisamos conhecer, se conhecemos, é aqui nessa vida. Graças a Deus tem uma esperança para nós, né? Deus é maravilhoso. E aí, pastor? E aí nós vamos agora para Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Eu vou ler bastante aqui, tá, mas eu não vou explicar muito assim, porque é bastante leitura. Tem outros textos que eu podia dar para você, mas eu estou dando aqueles conforme Deus vai orientar. Romanos 3, versículo 9 vai dizer assim, ó. Romanos 3, versículo 9 vai dizer assim, ó. Pois que somos nós mais excelentes, Paulo aqui falava dos judeus, né? De maneira nenhuma, pois já antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do... Judeu é o povo, né, de Israel, né? Que também tem que falar assim, a pessoa é israelita, ela já tem a certeza da salvação. Não é não, tá? E grego aqui seria todos os outros, né, que não são. Mas o que? Todos estão debaixo do pecado. Aqui ele vai começar a citarmos vários versículos do Antigo Testamento, tá? Mas eu não vou explicar um por um, tá bom? Porque vai falar aqui a condição. 10. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Então é verdade. Nem eu, pastor, nem você, nem eu, nem Moisés, nem Davi, nem Arão, né? Até um louvor fala, não, o nome é Jesus, né? Então não tem, mas que justiça é essa, irmão? De si mesmo. Pastor, mas e os homens e mulheres que a Bíblia falava, que são justos? Justos no sentido de comportamento, amém? Não da perfeição, que é o que fala essa palavra aqui, amém? Não houve ninguém perfeito, amém? Então nem você, nem eu, né? Então não há um justo, nenhum sequer. E como é que é o resumo da humanidade, né? 11. Não há ninguém que entenda,
Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis, vazios, né? A palavra vaidade significa vazio. Vazios. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Nesse grau de excelência, de perfeição, entendemos? É isso que eu quero que você entenda, tá? A sua garganta é um sepulcro aberto. Outra hora eu vou falar com mais calma, mas não é hoje. Com a língua tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. O primeiro assassinato foi o irmão que matou o outro, né? Imagina só, né? Nossa família abaixo de Deus, a nossa maior preciosidade é os nossos pais, depois nossos irmãos, né? Depois, claro, vai ter a nossa família, né? Mas eu digo, né? A família abaixo de Deus é nosso maior presente, né? Aqui embaixo. Então, os irmãos, o primeiro assassinato foi o irmão matando o outro, né? Por ciúmes. Então, em seus caminhos, a destruição e miséria. E não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então, irmãos, a queda não foi assim, foi mal aí, desculpinha. O homem completamente foi o quê? Corrompido e depravado. Espírito, alma e corpo. Pastor, mas tem coisas boas. Tem coisas boas, né, no sentido que um pouco do resquício da divindade continua, mas não tem valor algum para salvação. Como eu falava esses dias aqui, né, do Noé, né, moço? Todo mundo se corrompeu, mas o Noé o quê? Achou graça diante de Deus. Ele era justo, mas de novo, né? Não justo no sentido da perfeição, é excelente, amém? Depois o cara o quê? Depois o quê? Foi lá tomar um trago, se embebedou. Olha o justo aí, ó. Acho que ficou tanto tempo naquela arca com os bichos, com a família, vamos afogar a mágoa aqui. Tomou um trago lá, né? Ué, olha o justo aí. Mas é isso que a Bíblia mostra, irmãos. Ela mostra as imperfeições dos homens, amém? Para mostrar que um dia viria o justo, o perfeito, aquele que realmente, né, cumpriu toda a lei e em nenhum ponto ele deixou de viver, que foi o Senhor Jesus, amém? Então a nossa queda, irmãos, foi horrível. Tem coisas boas, pastor, até na própria natureza, tem lugares belos, bonitos, mas isso aqui, irmãos, é depois da queda, e já com a poluição do homem, muita coisa tem, né? Imagina como é que era antes da queda, amém? Tanto que um dia haverá o quê? Novos céus e nova, até a criação. Até a criação, né? Não, bota a mão na minha cabeça aqui, ora, porque eu estou ouvindo de novo o barulho. Ô, irmão, Dani, ajuda aí, Dani. Tu é minha esposa querida, me ajuda. Falar para ele que foi no barulho, matar cascavel, vamos acabar com isso. Então, mas é muito forte isso. Então tem a maldade no próprio ser humano. Tem comportamentos, tem coisas boas, tem, mas não sendo o que da perfeição. Se você já estava aqui nas quartas-feiras que eu passei aqui, que eu preguei, né? A árvore, como é que era o nome da árvore? O nome da árvore não era árvore proibida, embora ela fosse proibida. O nome dela não era árvore proibida. O nome dela não era árvore do conhecimento do mal. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 3 que o homem comeu a fruta, né? Primeiro a mulher, depois o homem. Então há um bem sem Deus, né? Que na verdade é uma outra face do próprio mal. Eu consigo, eu posso, eu me garanto, eu faço, eu aconteço, eu. Mas se você vai estudar na história, irmãos, não estou aqui aprovando, bem longe disso. Muitos crimes foram cometidos em nome de Deus. Não foi Deus que mandou cometer, né? A igreja predominante, muitas barbaridades cometeu no tempo da Inquisição. Você fazia um chazinho de boldo lá, uma visita denunciava, ter queimado, né? Bruxa. Não, é sério, mano, não estou brincando, não. É coisa séria, sabe? Entendeu? Então tudo era bruxaria.
Bastava 2 pessoas ter condenado, tu já era, né? E aí tu escolhia, tu confessava que era bruxo e morria mais rápido, ou bruxo, né? Ou você não confessava e morria, era torturado. Horrível, amém? Houve um tempo que começou a faltar soldados, aí eles começaram, os próprios que eles condenavam, né? Que não eram cristãos, eles contrataram como mercenários e para não poder ir, o povo não falar, né? Que eles eram da outra religião, eles batizavam eles. Aquela aguinha na cabeça, só que a espada dizia, né? O meu corpo para Jesus, mas a minha espada para o rei. Então eles deixavam a espada de fora, dizendo assim, a espada está livre, ela pode tirar a vida. Que coisa, né? Mas enfim, mas se você vai estudando a história, irmãos, onde mais morreu gente foram os regimes comunistas, que é tudo a mesma coisa, né? Ateístas. Quando, entre aspas, se tirou Deus da história, entre aspas, né? Se tirou Deus do governo, entre aspas, né? Nunca houve na história tantos milhões e milhões e milhões de mortes. Resumindo, se matou muito mais sem Deus do que em nome de Deus. Não estou dizendo que é correto matar em nome de Deus, tá? É diferente das guerras da Bíblia, né? Eu digo da guerra dos homens que dizem que é em nome. Se matou muito mais sem Deus do que com Deus. Mas se o homem é o certinho e ele tira Deus da jogada, não devia fazer um paraíso na terra? Mas não temos, amém? O temor de Deus é um freio muitas vezes, amém? Porque nós temos que orar e pregar o evangelho, amém? Porque o grau de Deus é a perfeição. E aí, pastor, como que eu começo a descobrir a justiça de Deus? Todo mundo conhece o versículo, se não conhece, vai conhecer agora. Volta para Romanos 1. No 16, Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus, amém? Mas olha só, Romanos 1, 17, vai falar assim, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então o evangelho, irmãos, ele mostra o quê? A justiça de Deus. E como que eu então recebo, pastor, essa justiça de Deus, que vem de Jesus? É quando eu creio, ou seja, é através da fé. Não é por nenhuma obra que você fez, não é por nenhum valor que você pagou, não é uma retribuição por nenhuma coisa que você fez ou achou que fez. A gente recebe através da fé. Por isso que eu falei, a graça é de graça, não porque não vale nada, mas é porque ela é tão elevada que só Jesus pôde trazer para nós. Amém? Então hoje nós vivemos uma vida com Deus, não pagando a graça, porque não tem como pagar a graça, mas retribuindo, né, essa vida que Deus deu para nós, então através da fé. Por isso que eu posso chegar aqui, faça isso, faça aquilo outro, seja assim, seja assado. Entrou para a igreja, traz o livro de regras lá, seja assim, seja assado. Eu já preguei aqui uns, todo mundo, eu já estou com mais de 20 e poucos anos pregando a palavra de Deus. Todo mundo, em cima e fora do altar, que eu vi que era durão, mais cedo ou mais tarde se desviou. E às vezes se desviou naquilo que mais atacava. Falava sobre o casamento, adulterou. Falava sobre santidade, às vezes deixou Jesus. Sabe? Parece que a pessoa ela não está bem com ela mesmo. Ela quer ser o fiscal. E ela não está bem. E aí acaba caindo. Todo mundo que ouvimos durão demais, todo mundo. Mais cedo ou mais tarde cai. Então não adianta, moça, amém? Faça isso, seja aquilo outro, assim, regra, comportamento, entendeu? Claro que tem, né? Mas tipo assim, como se só isso fosse, amém? Aí você vem, se fantasia de crente, não sei por que roupa de crente é roupa social, né? E aí bota a menina embaixo do braço, diz aleluia, glória a Deus, pronto. O irmão é uma benção. Ou a irmã é uma benção, amém? Mas de verdade, verdadeiro o quê? Não é. Porque a nova criatura começa onde? No nosso coração. Como alguém falou onde, né? Roupa não leva para o céu. Mas quem está indo para o céu sabe se vestir.
Amém? Então não mudou apenas o comportamento exterior. O quê? Mudou o coração. E aí, como eu tenho pregado aqui na quarta-feira, o comportamento na palavra começa a mudar. A pessoa começa a ver o que é certo, o que é errado, costumes, pensamentos, coisas que ela trouxe da vida passada, Deus começa a mudar, né? Então, quer dizer, o pensamento já começa a se constranger, na verdade. Quando a gente nasce novo, a gente começa a ouvir Deus, né? Começa a ouvir, começa a se constranger, a gente fica vivo, amém? Porque é verdade, né? Aqui começa a ficar vivo, então é um temor. Aí sim entra o quê? Entra o temor, amém? Mas é através da fé. Então, se eu quero que a pessoa seja justa, ela tem que conhecer Jesus. E como que ela descobre a justiça? Como que ela conhece o Senhor Jesus? É através do Evangelho. Não há outra maneira. E o que mais? Falei que isso na Bíblia hoje. Olha só, vamos aí um pouquinho para frente no Romanos 5. Vamos lá? Hoje você quer ir embora às 3 da tarde, né? Já tivemos que matar umas 4 cascavel aí, então hoje eu estou com tempo. Eita, Romanos 5. Romanos 5, vamos pegar aqui o trem andando no 17. Tá, eu estou pegando alguns trechos, mas tem muita coisa que eu podia pregar, tá bom? Romanos 5, 17 vai falar assim, ó, 17. Porque se pela ofensa de um só, quem é esse um só? É o Adão, amém? Se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem é esse? Jesus. Se Adão nos condenou, Jesus nos salva. E resumindo, irmãos, a graça é um dom que nós recebemos. Como? No Evangelho, através da fé. Então não tem nenhum justo sequer. Mas em Jesus ele se torna a justiça nossa. Glória a Deus. Amém? Obrigado, Jesus. Eu não preciso comparecer descoberto diante da presença dele. A justiça dele me cobre. Obrigado, Jesus. Aí o 18 eu falar assim, 18, ó. Tô correndo um pouquinho, tá? Hoje é um culto bem evangelístico. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Pastor, mas Deus não era graça? Irmãos, ele não muda, ele é o que ele é. Mas a manifestação da graça nós conhecemos através do Senhor Jesus. A lei veio por Moisés. A graça e a verdade, quem trouxe foi o Filho de Deus, foi Jesus. Amém? Não que Deus não era graça, ele sempre foi. Mas a manifestação da graça em Jesus só veio em Jesus. Para quê? Para a justificação de vida. Aí eu falei, ó, 19, ó. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Tu és justo, eu sou justo pelo sangue de Jesus. Ah, mas tu é o bom. Bom é o Senhor Jesus que me cobriu com a sua graça e a sua justiça, deu a sua vida por mim. Então tu te achas justo. Nele eu sou achado justo, não de mim mesmo. Glória a Deus. Amém? Nós temos que entender isso, irmãos. Cada vez mais, até para viver, depois você vai pregar para os outros, né? Olha só. 20. Veio, porém... eu estou correndo um pouquinho, tá? Mas eu gosto de explicar, até as vírgulas eu gosto de explicar, mas hoje o nosso tempo é curto. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Glória a Deus, amém? Se o diabo nos usava, Deus pode usar muito, 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 muito mais. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Pastor, mas Paulo só falava de Jesus, mas vai falar do que, irmão?
Tu lê o Novo Testamento, é só Jesus, 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 e que bom que é só Jesus, amém? Mas nós temos que conhecer isso, né? A justiça, amém? Né? Nele, pastor, então eu vou aprontar, já preguei, né? Vou aprontar, vou fazer coisa errada porque Deus me ama. Não, se tu entende isso, está lendo errado, né? A graça não é licença para pecar. Não é isso não. Não é a chamada graça barata, né? Não é isso não. Mas ela te constrange, amém? Ela te constrange a fazer aquilo que agrada a Deus, como eu falei, aí o homem não tem que estar do teu lado. Você tem temor o quê? A Deus que está em você, amém? Então isso aqui é muito lindo, irmãos, né? Por que só o caminho é apertado? Por que só Jesus salva? Porque é só Jesus que é o Salvador. Agora, outras religiões não, né? Mostram outras portas, outras oportunidades, amém? Aí você prega Jesus, por isso que eu vejo tanto atrapalho quando você está pregando, porque você está pregando o evangelho puro. Aí o diabo quer atrapalhar, quer botar cascavel, quer botar coisa para tentar distrair você, porque o diabo sabe que ele vai te perder se tu entender isso aqui, amém? E aí isso vai te firmar, e aí você vai poder o quê? Falar de Jesus todos. Pô, já falei, irmão, as pessoas têm que chegar perto de você e falar assim, nunca eu entendi Jesus tão bem como eu entendo agora. Mas por quê? Tu fala assim de uma forma tão fácil, mas tem que ser, de vez em quando que é difícil. Mas é porque você sabe falar daquilo que você convive. Ninguém de nós é o inteligentão da história. Mas como lá em Atos, né, os próprios inimigos o quê? Olharam para Pedro e João, viram que eles não tinham, não é que eles eram analfabetos, tipo assim, eles não tinham estado, como seria, na escola de teologia, é isso, né? Não é que eles eram analfabetos no sentido de não saberem escrever, falavam aramaico e pelo menos o grego, amém? E todo menino até os 10 anos judeu, todo, mesmo que não seguisse na carreira teológica, como Paulo seguiu, todo menino era educado e aprendia pelo menos 2 línguas. Então, eles não fizeram faculdade, digamos assim, né? Uma pessoa olhou assim, e aí, informados que eram indoutos e letrados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Por quê? Porque a forma deles falar, a forma deles ensinar, a forma deles só podia o quê? Eles ter estado com Jesus. Que é o que importa. Depois, se alguém quer se aprofundar, vai fazer a grade, né? Mas é assim, amém? Olha só, né? A graça reinou pela vida. Vamos terminar aqui nessa passagem aqui? Volta para Romanos 3. Te falei que ia andar na Bíblia hoje? Por isso o diabo quer atrapalhar, ele não quer que tu entenda isso aqui. Olha só, Romanos 3. Isso. Versículo 21, Romanos 3, 21. Vai falar assim, porque qual era a briga, irmãos, de Paulo com os judeus? A mesma de Jesus, né? Os judeus achavam assim, que a lei tornava eles perfeitos, amém? Só que a lei não foi dada para tornar eles perfeitos. A lei foi dada para ensinar que eles precisavam o quê? Esperar aquele que seria perfeito. Por isso que ele falou, eu não vim quebrar a lei, eu vim cumprir, amém? Só que eles achavam assim, que eles cumpriam a lei e eles eram perfeitos, né? Só que eram 613 mandamentos. Se você quebrasse um, você era culpado de todos. E quem é que vai cumprir todos? Ninguém conseguia. Mas eles achavam que sim, amém? E como eles começaram a achar que era pouco, eles começaram a acrescentar mais. Por isso que você vê lá em Mateus 11, Jesus fala, né? Venha a mim você que está cansado e afadigado. O que ele falava? Ele falava do peso, amém? Do acréscimo à palavra de Deus. Aí você vem, aprende de mim. Eu sou manso e humilde de coração. E aí você vai encontrar descanso para a tua alma. Amém? Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ele falava disso, sabe? Depois você pode ver, né? Mas, e Paulo também tinha muito essa briga, porque ele fala, não, a gente cumpre a lei, nós somos perfeitos, somos direitinho, se Deus nos aprovar, nós estamos aprovados. Então a briga de Paulo era muito sobre, então quando fala lei, não vai entender, tá, mano? Até um homem falou assim, como assim, pastor? Então eu posso quebrar a lei? Não. Qual lei? Não é a lei dos homens, amém? Aí quando eu falei, irmão, vem aqui, me pede oração, passou, eu vou viajar, ora por mim, eu oro por mim. Aí tu anda 140, onde é 100 por hora. Irmão, vai ver se eu estou na esquina. Aí passa sinal vermelho, faz retorno no não pode, e vem me pedir oração. Vou orar para Deus os próximos 4 pneus, tu não sai do lugar, não comete infração. Tem que tomar vergonha na cara e parar de fazer coisa errada. Amém? É verdade, irmão. Eu vim tirar o cara para bobo.
Não, tem que respeitar. Falei, irmão, não é assim. Né? Então eu posso lá, pastor, quebrar a lei. Não, irmão, não confunda as coisas. Romanos 13 fala que a lei dos homens é boa para punir os que estão aqui mal. Tu quer fazer o louvor delas? Faz o bem. Olha Romanos 13, só lê Romanos 13. Né? Então, a lei é essa lei que não das cerimônias, das ordenanças. Né? Eu expliquei para ele, né? Essa lei que eles achavam que eles cumpriam tudo, que eles eram perfeitos. Essa maldição da lei, essa lei que Jesus tirou nós. Amém? Ah, entendi, pastor. Senão já ia estacionar em lugar proibido, dar retorno eu não podia, comprava e não ia pagar, porque o meu pastor falou que eu estou livre da lei. Não vou utilizar no cilindro, não. Mas é por isso que eu explico, porque o Ito fala uma coisa tipo assim, irmão, esse cara tem um obreiro, irmão, pelo amor do Pai, não é isso que eu estou falando. Agora eu entendi. Então eu estou te explicando, tá, irmãos? É essa lei ali, amém? Tá? Não se chega e começa a fazer muito cuidado, porque eu estou livre da lei, depois vai para a cadeia. Entendeu? Então tá? Mas olha só, Romanos 3, para nós já fazer oração, assim da ceia daqui a pouquinho. 3:21. Mas agora se manifestou sem a lei. Entendeu o que eu estou falando aqui, né? A justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Porque o que fala o Antigo Testamento, pastor? Ele é a revelação do Messias que viria. Amém? O que é os evangelhos? É o Messias que veio. E o que são as cartas, pastor? Né? É o Messias que foi, mandou o Espírito Santo e está fazendo a obra. Amém? E Apocalipse fala do Messias que virá. Amém? A Bíblia toda é Jesus, do início ao fim. Né? Então, vamos lá. Então, isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença. Amém? Se é branco, se é preto, se é ruivinho, se é alto, se é baixo, não tem diferença. Todos pecaram. Porque vai falar aqui, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Amém? Te mostrei antes como é que eles andavam nos versículos anteriores. Mas olha como é que fala o 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Onde é que está essa graça, pastor? Pela redenção que há em Cristo Jesus. Ele nos remiu para Ele. Amém? Ao qual Deus propôs para propiciação. Propiciação é pagamento, sacrifício, tá? Propiciação pela fé no seu sangue. Daqui a pouco você vai pegar ele ensinou falando, isto é o meu sangue. É o sangue da nova aliança, ou novo testamento. Amém? Então eu tenho fé que aquele sangue foi derramado por mim. Né? Pela fé no seu sangue. Para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Olha só. Para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Por quê? Porque se ele tivesse o inocente por culpado, ele não seria justo. Mas ao condenar a injustiça no filho dele, e o filho morreu, então está pago, né? Mas se o filho volta, então não tem que pagar mais nada. É igual, né, vamos dar dois exemplos. Alguém vai na tua casa lá, está amarrado, vai cortar a tua luz, mas a luz está paga. O que você faz? Exatamente, a irmã que falou bem certinho. Eu mostro que eu compro, tu vai dizer o quê? Já está pago. Não pode cobrar duas vezes. Então em Jesus já está. Por isso que eu falo, por isso que eu friso, tá, irmão? É em Jesus, amém? Fora dele não, né? Então em Jesus, né? Então ele é justo e justificador. Então, tu é justo. Eu sou justo pelo sangue de Jesus. Mas a Bíblia fala que não há um justo sequer. Meu amigo, você fala em que sentido? Por si próprio?
Concordo contigo 1800%. Agora em Jesus eu sou justificado. Aí você manda assim, vai ler o livro de Romanos, que foi o livro de Romanos, na verdade foi o livro de Gálatas, não, mas o livro de Romanos foi o que deu o start mais forte para a chamada reforma protestante. E qual é o lema? O justo viverá da fé. Amém? Glória a Deus, né? Deus é bom. Então, vamos lá, aí o 27 fala assim, onde está logo a jactância? Jactância é orgulho, tá? É excluída por qual lei? Das obras? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Amém? Depois vocês podem ler mais, né? Amém? Então, quando eu falo que Deus da lei, não vai vamos lá fazer coisa errada. Eu não estou debaixo da lei. Não, é da lei, dessa lei, né? Que pela lei da fé nós somos livres dessa lei, como já peguei aqui no dia da Páscoa, né? Então, irmãos, leia depois Romanos. Fala assim, ó, faz uma leitura assim, primeiro, sei lá, na linguagem corrigida para você aprender. E depois você pega uma, sei lá, eu não gosto muito, mas pega uma linguagem de hoje, amém? Pega talvez uma NVI e lê de novo. Vai lendo, sabe? Aí tu vai lendo, sabe? Que ali não é só comandos, mas ele explica o que é essa justiça, amém? Que nós podemos pregar e receber em nome de Jesus. E terminamos, segunda carta aos Coríntios. Isso que eu procuro cuidar, porque eu gosto de explicar até as vírgulas. Então eu estou aqui me segurando para não ficar muito na explicação, mas depois em casa você pode ler, amém? Segundo os Coríntios, leia, entenda, busca, compreenda, viva isso, amém? E aí depois você pode ensinar isso aqui para os outros em nome de Jesus. Só Deus nos torna justos, só Deus é a justiça nossa, né? Só Deus ele é justo e torna, né, o injusto, o pecador, justo, né? Deus é justo e faz o pecador justo. Glória a Deus. Muito lindo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 21. Só 21, tá? Segunda carta aos Coríntios 5, 21. Não sei como o pessoal que fizer à tarde, à noite, depois eles se virem, né? Eu estou pregando de manhã aqui, isso quase 50 minutos. Não deu 50 minutos não, estou brincando. Segunda carta aos Coríntios 5, 21, vai falar assim, ó. Eu vou pegar só o 21, tá? Segunda carta aos Coríntios. No 17 fala que se alguém está em Cristo é uma nova. Isso aqui você tem que decorar, irmãos. É um dos versículos que todo mundo deveria saber. Para que quando o diabo vier tentar acusar do passado, você fala assim, ó. Não sou mais eu. Cristo vive em mim. Ah, tu foi, tu fez, tu era. Foi, fiz e era. Hoje eu sou uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Tudo se fez. Pastor, né, como eu falei, o diabo me chamou de feio. Tá, mas o que ele te chama de lindo? Ai, pastor, o diabo coloca pensamento na minha cabeça. Primeiro que isso é uma baita conversa fiada. Como é que ele pode entrar e botar o que ele quiser? Isso é mentira. Isso é conversa fiada. Ele pode bater palma, pode apertar na campainha, amém? Ele pode ficar lá. Mas agora a porta quem abre é você. Mas por que eu vou querer abrir a porta pro diabo se eu estou com Jesus? Eu quero Jesus. Eu quero ouvir de Jesus. Eu quero aprender de Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Ah, Jesus, olha o que o diabo falou de mim. Falou assim, filho, tu fez até pior do que está dizendo. Mas a minha justiça cobriu você. Amém? Em Cristo, tá, moço? Não vai entender. Ah, não, vou sair, vou aprontar, vou me desviar e vou para o céu. Vai para o céu da boca do cão. A gente ir, mas... Achou 21? Para terminar, vai falar assim, já vamos preparar a Santa Ceia aí depois que eu acabar. 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Jesus pecou? Nunca. Mas Jesus foi cheio com o nosso pecado. Para quê? Nele. Por isso que eu friso, irmãos. É nele. Amém? Nele fôssemos feito justiça de Deus. Mas eu nunca fiz a perfeição. Mas ele fez, ele me imputou essa justiça através da
fé. Então, eu sou justo em Jesus Cristo. O Senhor é justiça nossa. Ah, mas Deus é amor. Mas por saber que Ele é amor, Ele me livrou da ira que um dia vai vir. Eu não preciso encontrar o juiz, Jesus. Porque graças a Deus eu encontrei antes o pastor Jesus, que até eu vou pregar uma hora, Jeová, o Senhor é meu pastor. Né? Graças a Deus. Então pega essa palavra e guarda no coração. Deus abençoe você de casa.